One. Olá a todos. Essa é mais uma videoapresentação e nessa apresentação eu vou falar sobre os porquês da matemática. Muitas vezes durante as nossas aulas nos deparamos com curiosidades dos alunos sobre o conteúdo matemático, até um questionamento sobre por que eles têm que aprender aquilo. Muito bem, isso aí é uma constante dentro da sala de aula e como a matemática, historicamente, ela é alicerçada no raciocínio lógico dedutivo, pressupõe-se que tudo nela tem que ter uma explicação, tem que ter um porquê. Então a matemática não pode ser ensinada de forma tão dogmática. No entanto, é o que nós vemos normalmente na educação matemática escolar. A questão que eu coloco, né, se esse processo de dogmatização da matemática não acaba matando a curiosidade dos alunos. Né? Segundo o Dessat, não há nada mais maléfico a todo esse processo do que uma turma que não pergunta, não questiona, que aceita passivamente tudo o que seus professores colocam ou apresentam. E é o que a gente nota, né? É muito comum a gente ver esse tipo de comportamento por parte dos alunos. Uma preocupação de todo professor é cumprir o programa. Então, muitas vezes, os professores nem se preocupam em demonstrar de onde vem o determinado conhecimento por causa dessa pressa em cumprir o programa. Isso, no meu entender, acarreta um aligeiramento do processo de ensino. Nessa situação, a matemática perde todo o seu aspecto investigativo, né, que lhe é característico, né, porque a, a matemática é em si uma ciência investigativa baseada no raciocínio hipotético dedutivo. Segundo Lorenzato, os porquês em sala de aula podem favorecer a compreensão do conteúdo, indicam ao professor o que precisa ser revisto na sala de aula, facilitam ao professor o acompanhamento do desenvolvimento cognitivo dos alunos, oferecem ao professor a oportunidade de aumentar, junto aos alunos, a admiração e a confiança sobre ele e mostram os interesses do aluno. Uma premissa básica que se deve ter em mente nas aulas de matemática é que, para fazer matemática ou matematicar, se é que podemos pensar num verbo como esse, questionar é fundamental. Né? Porque a matemática, a própria etimologia da palavra, significa a técnica de conhecer algo. Desse modo, o questionamento tem um papel fundamental nas aulas de matemática. Ou seja, sem questionamento, não é possível fazer matemática ou matematicar. O questionamento permite que os alunos se sintam esclarecidos, permitem que eles entendam a matemática em vez de aceitar apenas a memorização de conteúdo sem significado. Melhora a autoestima, porque eles acabam vendo que eles podem fazer matemática e não é uma coisa tão distante deles. E ajuda a desenvolver o espírito de coletividade e de respeito entre todos, porque os questionamentos eles devem ser tratados no coletivo e discutidos amplamente, discutidos exaustivamente. A sala de aula ela tem que ser uma instância de discussão. Sem o questionamento, os alunos se tornam desatentos em classe, eles encaram a matemática como algo cansativo e desagradável, desenvolvem um receio, um medo da matemática e, por extensão, até do próprio professor. Por conta disso, eles passam a detestar a matemática, perdem o estímulo para estudar e para descobrir, e assumem uma postura de que eles são os culpados por conta disso. Por que os alunos perdem a curiosidade ao longo do tempo? A gente vê crianças que ingressam na escola bastante animados com as novas descobertas desse novo mundo
eles começam a tomar contato. A escola é como se fosse para eles uma janela para o mundo. No entanto, com a sucessão dos anos escolares, parece que essa avidez pelo conhecimento ela desaparece. Então, o que é preciso fazer para resgatar esse gosto por aprender? Então, não há fórmulas mágicas para isso, mas existem algumas possibilidades, algumas ferramentas, né? Aqui, por exemplo, nós vemos uma demonstrativo aqui das etapas de resolução de problemas, né? Nessa outra figura aqui, é possível ver uma representação de um geoplano com uma figura geométrica aqui desenhada. Aqui temos uma base para uma montagem usando o Tangram. O Tangram é um quebra-cabeça matemático de muita utilidade para melhorar o raciocínio lógico das crianças. Esta é uma ferramenta bastante interessante, se chama mapa conceitual. É uma ferramenta que permite fazer com que o aluno construa o que se passa em sua cabeça. E por fim, aqui tem um símbolo bastante conhecido de uma ferramenta tecnológica que tem sido muito utilizada ultimamente, que é o GeoGebra. Então, essas não são soluções mágicas, mas são ferramentas que podem apontar caminhos para construir uma solução, para resgatar essa curiosidade em sala de aula. Quando bem exploradas, essas ferramentas, técnicas, métodos de ensino podem potencializar esse processo de resgate da curiosidade. Então, o que é preciso fazer? Precisamos primeiro identificar as condições da sala de aula e dos alunos. Né? Precisamos saber que recursos estão ao nosso dispor. Estabelecer os contratos pedagógico e didático. Não há diferença aí entre pedagógico e didático, né? Que pedagógico diz respeito ao processo, da organização da sala, disciplina, e o contrato didático seria referente ao conteúdo em si, né? Conteúdo e os métodos de abordagem, de estudo. Né? Também é necessário identificar os interesses dos alunos e, por último, compatibilizar o individual e o coletivo. Essa compatibilização é um dos grandes desafios para o professor de hoje. Para perguntar, é preciso saber. O Lorenzato, Sérgio Lorenzato, fez uma pesquisa com 1.700 professores e colocou para eles 100 questões propostas por alunos. Na sua pesquisa, publicada em 1993, ele constatou que, em média, 5% dos professores responderam acertadamente as questões. Apenas 5%. Será que esse resultado hoje seria diferente? Fica aí o questionamento. Né? Muito bem, vamos começar encarando os porquês. Nós temos aqui um problema. Né? Por que uma expressão numérica ou algébrica, numa expressão numérica ou algébrica, a multiplicação e a divisão devem ser resolvidas antes da adição e subtração? Esse problema eu já abordei em sala de aula, né? E uma das explicações é que a multiplicação ela tem um caráter de transformação, ou seja, o multiplicador pode ser considerado um fator de agrupamento, de proporcionalidade, de transformação de unidade. Então, essa característica de fator de transformação é que faz que deva haver essa precedência, né? Porque primeiro você deve transformar no número, né, para depois operá-lo, né, aditivamente ou subtrativamente. Muito bem, vamos ver outro aqui. Por que a multiplicação de dois números negativos, a multiplicação de dois números negativos resulta num número positivo? É o famoso menos vezes menos dá mais. Né? Já vi muita explicação disso, de que é uma convenção, que os matemáticos chegaram a um consenso. Não é. Ela pode ser provada. Né? Essa regra dos sinais pode ser provada. Uma explicação que está ao alcance dos alunos do ensino médio
é a que é feita por Diofanto de Alexandria.